Olá, boa noite, seja bem-vindo. Este é o Terra Viva DBO na TV, que traz as principais notícias da pecuária brasileira. E apesar da situação de grave emergência sanitária provocada pela pandemia da Covid-19, o fazendeiro tem uma lista de coisas que ele não pode deixar de fazer. E vacinar o gado contra a febre aftosa é uma das mais importantes. E este é um dos assuntos de hoje do nosso querido editor, Sidney Maschio. Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo ao programa. Boa noite, Renata. Muito boa noite para todo mundo. No repique do berrante, indo lá adiante, abrindo a estrada, e no tropel da boiada, pantaneira, levantando poeira do chão, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV revirou o sertão arrecadando informação de qualidade para dar sustância para nossa reunião novidadeira. E está chamando agora os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras aqui presentes para participar desta função junto com a gente. Pois é, depois de ter enfrentado e vencido o enorme desafio de fazer com rigor e com competência a primeira etapa da campanha da vacinação contra a febre desgracenta este ano, lá no comecinho da pandemia da Covid-19, quando ainda nem se sabia o tamanho da tragédia que se abateria sobre o mundo inteiro, o pecuarista brasileiro agora está sendo chamado a repetir a dose tanto da injeção quanto da coragem e do serviço para garantir a proteção do mestiço na segunda etapa da campanha de vacinação deste ano presente, que já está em pleno desenvolvimento. Pois então, para adquirir conhecimento atualizado a respeito dos procedimentos recomendados, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o doutor Diego Viale dos Santos, médico veterinário e chefe da divisão de febre aftosa do Ministério da Agricultura, que vai participar do programa Interneticamente, falando ao vivo, diretamente de Brasília, a nossa capital federal. Muito boa noite, doutor Diego. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para esta prosa. É uma grande honra ter a sua presença virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sidney. Eu que agradeço o convite, fiquei bem feliz e vamos trocar uma conversa aí com o produtor rural. Diego, em primeiro lugar, né, qual é o plano que o Ministério da Agricultura está executando, está pondo em prática, para não deixar a pandemia da Covid-19 atrapalhar a segunda etapa da campanha da vacinação contra a febre aftosa? Bom, Sidney, a gente, como até tu falaste no início aí da nosso bate-papo, o grande desafio foi na primeira etapa de vacinação, que nós temos no Brasil inteiro. A grande concentração é em maio, e nós estávamos recém entrando na grande pandemia da Covid e tivemos que nos adaptar rapidamente, e o produtor também. E o produtor fez um excelente trabalho. Nós atingimos uma cobertura vacinal de 97%, maior que 97%. Isso é excelente no meio dessa pandemia que estava recém-iniciando, né? Então, agora, para essa segunda etapa, nós já conseguimos ter esses procedimentos mais bem estabelecidos, né? Tanto o produtor como os serviços veterinários estaduais que recebem as declarações de vacinação. Então, o que nós temos feito? Nós mantivemos as mesmas medidas do primeiro semestre, ou seja, a vacinação ela tem esse período aí de 30 dias, mas a declaração ela pode ser feita, dependendo de cada estado, um período até um pouco maior para não ter aglomeração, e foi dado várias alternativas, todos os estados se adaptaram para que a declaração dessa vacinação pelo produtor não precise ser presencial. Então, tem ferramentas, pode ser pela internet, por telefone, WhatsApp, dependendo, cada estado implantou a sua ferramenta para dar essa possibilidade ao produtor que ele não precise ir presencialmente nos escritórios, né, e se expor aí ao Covid-19. Agora, de qualquer maneira, continua sendo obrigatório e muito importante fazer essa comunicação da vacina, né, Diego? Sim, com certeza. O Brasil está num momento bem importante com relação à febre aftosa, né? Nós conquistamos em 2018 o reconhecimento internacional, que o país todo está livre desse agente. Lembrando que ele está presente em mais de 100 países do mundo, e como a gente está vendo com a Covid, é uma doença viral também, transmitida de forma através de contato, né, entre animais ou produtos contaminados, ou até às vezes uma bota suja de uma propriedade, né, de um local que tenha a doença, pode trazer para o nosso rebanho. Então a gente tem que manter
esse compromisso, né, da vacinação aonde está sendo, onde os bovinos devem ser vacinados. A gente tem alguns estados da federação que já suspenderam a vacinação, não é mais necessário, mas a grande maioria do país tem que fazer a vacinação para a gente estar protegido e, na medida que a gente tiver as condições necessárias e seguras ao produtor rural, nós também vamos estabelecer essa retirada da vacinação de forma gradativa, tranquila, né, dando a segurança ao produtor. Mas, por enquanto, os estados que imunizam, agora em novembro, até o final do mês, nós temos que vacinar o nosso rebanho. Como é que o produtor vai saber, vai fazer para saber que tipo de animal, né, quais são as categorias que ele deve vacinar? Isso nas regiões e nos estados onde a vacinação está mantida. Isso, então, Sidney, é até importante a gente comentar sobre isso. Então, os estados do Sul não estão mais vacinando. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o produtor que está lá não vacina mais seus animais, né? Os estados do Acre e Rondônia também não estão mais vacinando, já está suspensa a vacinação. O sul do Amazonas, então tem 2 estados que são parte deles que não vacinam mais. É o sul do Amazonas e uma partezinha bem pequena que faz fronteira com Rondônia de Mato Grosso também não se realiza mais a vacinação. Todos os demais estados devem vacinar seus animais agora em novembro de 0 a 24 meses. Né? Nós temos 2 exceções só, que é o Espírito Santo e o Amapá. Eles vacinam todas as categorias, né, de faixa etária, mas o resto do Brasil é até 24 meses. Então, de 0 a 24 meses, bovinos e bubalinos, né, búfalos, devem ser vacinados agora em novembro. Ô Diego, agora nos estados onde a vacinação foi suspensa, né, se o pecuarista tiver meio inseguro assim, quiser ter certeza da proteção do gado dele, ele pode vacinar por conta própria? Ótima pergunta também, Sidney. O pecuarista, ele pode estar seguro, a gente tem todo um planejamento, né, juntamente com as entidades que representam os produtores rurais, que é a Federação dos Produtores no seu estado e mais a CNA aqui em nível de Brasília, né, e nacional, que estão participando de todo esse processo de transição, os estados que podem suspender, por que podem, quais condições. Então, tudo isso é um estudo, né? Tem um plano estratégico aí que está mensurando tudo isso e esses passos são dados com segurança. Risco zero não existe, né? Porque é uma doença viral, ela pode acontecer, inclusive, mesmo com a vacina, pode acontecer a doença. Mas a gente está dando passos seguros quanto a isso para minimizar o máximo possível, né, o risco de uma reintrodução. E esses estados que estão proibida a vacinação, o produtor não pode vacinar, né? Assim como os estados que vacinam, o produtor é obrigado a vacinar, ele não tem a opção, eu não quero vacinar. O produtor rural que tem bovinos e bubalinos, ele é obrigado a vacinar, né, nas etapas compulsórias que existem. E naqueles estados que não estão vacinando, ele é proibido de usar a vacina. Então a gente tem vários controles. E por que também que eu digo isso? Porque o produtor vacinando, a febre aftosa, ela é muito importante porque ela tem a sua imunidade, quando acontece, né, de proteção, a gente chama uma imunidade de rebanho. É o que a gente está vendo aqui na Covid, né? A gente precisa ter uma vacina para a população inteira estar vacinada. Não adianta ter poucos vacinados que o vírus vai estar circulando. A mesma coisa acontece com a febre aftosa. Ela precisa ter imunidade de rebanho. Então, se um produtor vacinar o seu rebanho, não vai proteger, porque os produtores que estão ao seu redor não vacinando, ele não vai ter essa imunidade que a gente chama de rebanho, e se vier a cometer a doença, o rebanho dos vizinhos, ele também sofrerá, né, a doença, vai ter, com certeza, o contato aí do vírus com os seus animais, e ele também vai sofrer as consequências. Então, não vai adiantar para proteger seus animais, e também vai nos gerar um grande problema, porque quando a gente para de vacinar, o Brasil, como país, informa diversos parceiros comerciais e instituições internacionais que nós paramos em tais estados de vacinar. E a partir disso, então, esses parceiros comerciais começam a ter relações comerciais com o Brasil, acreditando que realmente nós estamos, né, seguindo o que nós estamos falando. Então, isso também pode, se acontecer, né, de um produtor, ele pode fazer com que até esses acordos a gente tenha problema. E, por fim, um produtor que está vacinando seus animais, se fosse, né, se ele quisesse vacinar e fizesse de forma ilegal, que a lei já não permite, nós teríamos um terceiro problema que se refletiria no produtor e que, de novo, vou fazer um exemplo com a Covid. Quando a gente imuniza os animais, eles produzem anticorpos contra aquele agente, que nem a febre aftosa. Então,
quando eu estou vacinando, eu tenho anticorpos. E quando eu também tenho a doença, o meu corpo, depois de um tempo, né, o corpo do animal, como o humano para a Covid, o animal para a febre aftosa, ele também produz anticorpos depois que ele é infectado. Então, se o produtor, numa área que não deve vacinar, e a gente for fazer um teste no seu rebanho, sorológico, coletar sangue e mandar para laboratório e detectar anticorpos, leva a crer que aquele animal teve contato com o vírus da febre aftosa, né? Porque ele não poderia estar sendo vacinado. E isso vai gerar um transtorno, uma confusão nos testes sorológicos que a gente faz, né, e realiza no país, e pode trazer um transtorno muito grande ao produtor. Então, assim, não deve vacinar, não é proibido, mas também traria um transtorno para o país, para ele mesmo, para a comunidade. Não há nenhuma vantagem, né, quanto a isso. Então, a gente realmente, como eu falo, a gente está junto com as federações dos produtores e com a CNA. Essas decisões, elas não são unilaterais, né? Elas vêm junto com seus representantes produtores e por isso que a gente está tomando essas decisões. Muito bom. Diego, eu queria fazer mais umas 20 perguntas para você, mas você sabe que o nosso tempo é apertadinho, então eu vou agradecer demais a sua participação. Quando chegar ao final essa campanha, essa etapa da campanha, a gente volta a conversar para fazer um balanço, então. Obrigado, viu, Diego? Abração para você, Valeu, dá um abraço Sidney. no pessoal do Ministério aí, até a próxima. Até a próxima, então. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital paulista, com a nossa companheira Renata Afonso. Obrigada, Sidney. Daqui a pouco você volta com o fechamento do mercado do boi gordo. E agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta você vai ver que o abate de bovinos caiu no terceiro trimestre. Até já. O abate de bovinos teve queda de 10% entre julho e setembro deste ano, na comparação com o mesmo trimestre de 2019. No terceiro trimestre foram abatidos 7.580.000 cabeças de gado. O número é 10,8% menor em relação ao mesmo período do ano passado. Já na comparação com o período de abril a junho de 2020, houve uma alta de quase 4%. Os dados divulgados pelo IBGE também mostram que a aquisição de leite cru, feita pelos estabelecimentos inspecionados pelos órgãos federal, estadual ou municipal, foi de 6.360 milhões de litros no terceiro trimestre de 2020. Essa quantidade corresponde a um aumento de 1,2% em relação ao volume registrado nos meses de julho, agosto e setembro do ano passado. Já em comparação com o segundo trimestre deste ano, a alta foi ainda maior, de 10,5%. O DBO vai para um rápido intervalo. Até já. De volta com o Terra Viva DBO na TV. E quem também está de volta é o editor Sidney Maschio. Sidney, com você. Obrigado, Renata. E o que tem para ser contado é que, mais uma vez, nesta primeira semana da metade fechadeira do mês, no nosso mercado pecuário, o vento continuou batendo do lado contrário do interesse do companheiro fazendeiro. O caso é que, depois de passar muitas e muitas semanas embalada na subida da ribanceira, a nossa praça boiadeira agora chegou quase na cumieira do mundo. E aí o que aconteceu foi que o dono do frigorífico não teve fôlego financeiro para acompanhar e agora está ameaçando parar de comprar, mesmo sem ter grandes estoques de mercadoria na Câmara Fria. A questão é que, por outro lado, como boi gordo não cai do céu, nem aparece assim do nada, a oferta de gado terminado continua extremamente apertada no país inteiro. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 17 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, sendo que em 12 delas o preço caiu e nas outras 5 o mercado foi para o rumo contrário, pegou o rumo contrário e subiu. E para a atenção do amigo pecuarista, para fazer a recitação dessa lista, eu chamo de volta a companheira Renata Afonso. Acompanhe. Começamos a lista de mudanças aqui no estado de São Paulo. Tanto Barretos como Araçatuba registraram mais uma queda nos preços, desta vez para o boi, que passou a valer R$ 280,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Seguimos para Mato Grosso do Sul. Em Dourados foi a vaca que caiu e está cotada a R$ 261. Agora a capital, Campo Grande, onde a derriçada foi geral.
O boi despencou para R$ 268 e a vaca está sendo negociada a R$ 258. Em Três Lagoas, também em Mato Grosso do Sul, o boi fechou a R$ 272 e a vaca a R$ 256. Continuamos com as quedas no centro-oeste do país. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o macho vale agora R$ 267 e a fêmea R$ 257. Mesma cotação no norte do estado. Já no sudeste mato-grossense, a desvalorização foi só para a vaca, que caiu para R$ 256. Em Redenção do Pará, o boi escorregou para R$ 266. Quem quiser comprar gado no sudeste de Rondônia vai pagar pelo menos R$ 256 pelo boi e R$ 243,50 pela vaca. Partimos para o Acre, onde o macho escorregou para R$ 241,50. A última queda do dia ocorreu no Espírito Santo, com o boi sendo negociado a R$ 271. Agora, as altas desta quinta-feira. No oeste do Maranhão, teve arribada dupla, com o macho arredondando os R$ 270 e a vaca saltando para R$ 254. No sul da Bahia, foi a vaca que valorizou e está cotada a R$ 266. Seguimos para Minas Gerais. No Triângulo Mineiro, o macho saltou para R$ 276. Altas também no Rio Grande do Sul, no oeste do estado e em Pelotas, o boi subiu para R$ 8,85 o quilo vivo, ou R$ 265,50 se a cotação fosse por arroba. A fêmea saltou para R$ 8,20 o quilo vivo, ou R$ 246 por arroba. Tá certo, então, e para arrematar a minha participação nesta função, falta só fazer a recitação do versinho caipira do dia, lembrando que o tema escolhido para esta semana é prosa de passarinho. Então, vai ouvindo. Um sabiá sonoroso veio cantar na minha varanda para avisar que o tempo é um bem precioso, mas anda num passo enganoso, e para não deixar a vida pegar um rumo duvidoso, é forçoso levantar e trabalhar. Eu sei que a natureza tem a sua sabedoria, mas zanguei com essa filosofia do passarinho e fiquei deitado, fechado no ranchinho, não por ser teimoso, mas porque hoje é domingo e nesse dia eu tenho o direito de ser preguiçoso. Eu vou ficando por aqui, mandando um abraço para todo mundo, prometendo voltar amanhã nos nossos horários de costume e já vou então devolvendo a vez de falar para a companheira Renata Afonso. Obrigada, Sidney. Até amanhã. E o DBO fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até mais.